Depois da porrada que foi o episódio passado de Boku no Hero com o Kirishima sendo muito duro. O Kirishima pode ser muito duro às vezes, né? Mas você tem que entender. Eu não lembro a frase completa, mas eu sei que começa assim esse meme. É engraçado. Deu pra fazer uma porrada de meme com o Kirishima. Mas depois desse episódio agora vem a calmaria, né? Vem aí o episódio 6, que foi praticamente inteiro a conversa, a reunião dos heróis pra tentar primeiro entender, né? E tentar também planejar alguma coisa, uma investida contra o Overhaul, e também a Liga dos Vilões que tá unida a eles, né? A Liga que tá, a união dos vilões, na verdade, também tá unida agora ao Overhaul. E todo o episódio foi basicamente essa reunião, mas tem algumas coisas que dá pra ser extraída aí, que dá pra gente discutir algumas coisas aí. Primeiro, obviamente, né, o comecinho do episódio, que foi quando os estudantes, eles, sem saber, acabaram indo para o mesmo lugar, mas o curioso é que no meio desse trajeto tem uma pequena referência, que é quando eles estão atravessando a rua, que é obviamente uma referência aos Beatles, que é quando eles estão lá enfileirados atravessando a rua, um atrás do outro em sequência. É claro, não quer dizer nada ali é só realmente eles andando no meio da rua, mas eles aproveitaram para fazer essa pequena referência ali, né? E mesmo sem eles saberem para onde eles estavam indo, no final estavam, então a gente estava indo para o mesmo lugar no fim das contas, né? Foi engraçado que eles fizeram esse caminho, essa transição até essa reunião, até eles chegarem até essa reunião com esse tom mais leve, né? Com esse tom mais cômico. E depois que a gente tem essa reunião aí, tem algumas coisas, galera. Primeiro, eles conseguem levantar as informações das drogas que eles conseguiram, né? Das balas, primeiro que eles conseguiram, do projétil do Kirishima, né? Que acabou acertando o Kirishima, mas não conseguiu penetrar a pele dura dele, mais duro impossível. Não conseguiu penetrar o Kirishima porque ele estava blindadíssimo, meu amigo. E aí, eles deduziram, obviamente, juntaram 1 com 2, né? Partindo da informação de que eles estudaram aquele projétil e o que tinha contido, a droga que tinha contida naquele projétil, que tinha célula e sangue humano. Então eles juntaram 1 com 2, viram a Eri e a garotinha lá toda enfaixada e pensaram, o cara tem o poder de desmantelar e reconstruir as pessoas ou as coisas, né? A garota estava toda enfaixada, então pode muito bem ser o caso dele estar usando o corpo da própria filha, né, de alguma forma, para conseguir produzir essas drogas. É meio óbvio, juntou 1 com 2 ali, mesmo que eles não saibam exatamente ali, pelo menos o poder da Eri, o que ela faz, como é que funciona exatamente, mas já é alguma coisa ali. Eles conseguem primeiro, a partir daí, começar a planejar, tentar entender ali como funciona essa rede de crime, né, de distribuição de drogas, etc. É um negócio muito mais amplo, né, consegue expandir para um cenário muito maior, que é praticamente o Japão inteiro estando nesse cenário, envolvido nesse cenário, com toda essa máfia realmente de distribuição para o país inteiro. E realmente, é muito complicado de você quebrar todo esse sistema. Você tem que, de fato, ir atrás do cabeça, e é isso que eles estão tentando fazer. E durante essa reunião tem algumas coisas curiosas também. Primeiro, a impressão que alguns dos heróis tinham em relação às crianças, ou as crianças não, né, já adolescentes, né? Um deles simplesmente encrencou com o fato de terem estudantes lá, e tem que ser só pra gerar o conflitozinho ali, sabe? Tipo, não precisa ser todo mundo, não era algo que você percebia que não foi colocado ali para ser todo mundo, o que as crianças estão fazendo aqui, o que essas crianças estão fazendo aqui, não, é só um ali para dar um espetáculo, assim, para dar umas alfinetadas, para dar uma esquentada ali na discussão, né, que nem o Fat Gun depois também dizendo que a gente tem que ir logo para derrotar o Overhaul, tem que capturar ele, tem que fazer mesmo, tem que agir logo, então sempre tem um ou outro ali para dar uma esquentada na discussão mesmo, para não ficar um negócio tão monótono assim, né? Mas é compreensível de fato que ele tenha esse questionamento, que ele levante esse questionamento, que estudantes estão fazendo aqui, isso não é lugar para crianças. E a ironia disso é que quem defende a presença do Midoriya e do próprio Mirio também lá, né? Por que não? É o próprio Night Eye. O Night Eye, que até episódios passados estava rejeitando completamente o Midoriya. E aí, nesse cenário, ele defendeu não só o Midoriya, mas também o Mirio, eles dois principalmente, que eles estavam diretamente desenvolvidos ali no caso, né? Encontraram com o Overhaul, encontraram com a Eri também. Poderiam ter feito alguma coisa ali, não fizeram, escolheram não fazer, mas mesmo assim o Night Eye ficou do lado deles, e no final do episódio, ele mesmo falando, né, que ele agora enxergando melhor o Midoriya, ele realmente consegue perceber algumas semelhanças do próprio Midoriya com o All Might. Então é óbvio, né, você começa a conhecer a pessoa, olha só, né, o preconceito aí, mas ele conhece a pessoa, conheceu um pouco do Midoriya agora, já tem
um pouco de simpatia pelo menos, já defendeu ele no meio da reunião, já tem ali uma criação de laço de alguma forma ali. E a grande questão desse episódio é por que o Night Eye não usa os poderes dele de previsão para tentar entender o cenário, para tentar prever de fato o cenário, o que pode acontecer, para eles tentarem se adequar, para eles tentarem se adaptar ali às possíveis adversidades que podem surgir no meio do caminho. E óbvio, tem algumas limitações naturais do próprio poder dele, ele é exposto isso pra gente, de que ele só pode usar isso uma vez a cada 24 horas, né? Ele consegue usar em uma pessoa por dia. E além de ter muita gente, né, obviamente seriam vários dias para conseguir fazer a previsão com cada uma daquelas pessoas, eles não tinham todo esse tempo. Tem também a própria limitação de que ele só consegue ver o futuro partindo dos olhos daquela pessoa, ele não consegue ter uma visão muito ampla da situação, né? É só realmente a visão daquela pessoa durante uma hora, e além disso, o futuro até o momento é irreversível. Esse é o grande problema, é meio que sim, se ele prevê a morte de alguma pessoa ali, como ele mesmo levanta esse questionamento, é algo que não vai dar para mudar, porque até o momento a previsão dele nunca erra, é meio que aquilo ali, é um destino predestinado, é um futuro predestinado, o que tiver que acontecer vai acontecer independente da previsão. Mas o principal motivo que o Night Eye não queria usar os poderes de previsão nas outras pessoas e que poucos heróis ali naquela reunião perceberam e que estavam fazendo pressão para ele usar os poderes dele, é que eles fazendo isso com o Night Eye meio que colocaria eles quase que no mesmo patamar do Overhaul, que faz os experimentos com a filha dele, porque por mais que a filha dele, a Eri, sofra danos físicos por todos esses experimentos, etc., os danos psicológicos também precisam ser levados em conta, eles também são reais. E o Night Eye, ele sofre isso quando ele se coloca na visão de outra pessoa e vê a própria pessoa morrendo ali, porque é como se ele mesmo estivesse morrendo. Então as pessoas que estavam em volta ali pressionando ele, querendo fazer ele usar, até o próprio Aizawa não sacou de primeira aquilo, falou, olha só, não parece tão ruim assim, né? Usa aí os poderes. Eles não estavam se colocando no lugar do Night Eye, que o Night Eye ele não é uma máquina. O Night Eye é um ser humano que ele também precisa ser respeitado, que ele também tem os seus medos, a sua própria humanidade. E depois que ele realmente não consegue disfarçar e realmente fica pra baixo, porque até aquele momento ele tava colocando outras desculpas no caminho. Não, tem isso e tal, que realmente o poder é limitado, etc. Mas até que chegou num ponto que ele teve que falar, olha, tem isso também. Ele teve que falar, e aí algumas pessoas começaram a sacar. Não foi tão evidenciado assim na sala inteira, todo mundo chocado, mas algumas pessoas ali perceberam que, realmente, né? Realmente não é sacanagem de fazer isso com o cara também não é uma máquina. Então a coisa mais legal que esse episódio fez foi estabelecer esse paralelo entre a Eri e o Night Eye. Enquanto a Eri ela já está sendo usada como cobaia, a humanidade dela completamente desrespeitada, era isso que os heróis quase estavam fazendo com o Night Eye também, não respeitando a humanidade dele praticamente, não tendo o mínimo de empatia, querendo usar ele como uma máquina, como uma ferramenta de experimento. E no finalzinho do episódio, o discurso do Aizawa ali pra fechar com chave de ouro, cara, sempre tem que fechar de uma forma assim magistrosa Boku no Hero, né? E o Aizawa falando o quão importante, na verdade, aquilo tinha sido para Eri, ao contrário do que o próprio Mirio e o próprio Midoriya estavam pensando que poderia ter sido, porque eles não salvando a Eri poderia ter deixado ela de uma forma completamente desesperada, tipo assim, caraca, eu tive a chance de ser salvo e não fui. Mas aquilo simbolizou justamente o contrário, para aquela garotinha que nunca teve um pingo de esperança, só foi tocada na vida com o intuito de ser machucada, afinal o Overhaul ele toca nas pessoas para conseguir desmantelar elas, né, destruir aquelas pessoas. Então ela recebeu um toque diferente, ela ser tratada de uma maneira diferente, ela se sentir acolhida, dá uma esperança para ela, e aquilo foi fundamental, aquilo foi de extrema positividade para ela, e o Aizawa ele consegue enxergar isso. Mesmo que ele não tivesse lá vendo aquilo tudo acontecer, ele já consegue deduzir isso, e ele realmente estava certo, e aquilo dá um pingo de esperança também, um pingo de alívio também pro próprio Midoriya e pro próprio Mirio. Mas esse foi o episódio, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e não se esqueça de novo de se inscrever no canal, review semanal toda semana do anime de Boku no Hero, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!